senhora, que final foi aquele? O episódio já começa com uma reunião da Toman, onde o Takumi se questiona: será que ele tá sendo uma marionete do Kizaki de novo? Eu acho que ele devia perguntar isso pro próprio ator, que na verdade que é ele que tá meio que brincando com as cordinhas. E também o Takemichi ainda lembra das palavras do Kakushi de tomar cuidado com o Kaido, indicando que tem um Kaido na Toman. Nisso, a reunião de emergência já vai começar. Greg anuncia que ontem os membros foram atacados por toda a Tóquio pela Tenjiku. Bom, o pessoal não sabe o que é a Tenjiku, já que é uma gangue nova, e nem sabe que tipo de gangue ela é. E a primeira divisão que foi atacada foi a do Takemichi. E a equipe que atacou a gangue do Takemichi foi a da Mochizuki. E o Smiley explica que é a equipe do Kanji Mochizuki, o ex da Jugen, sendo talvez o ponto forte da Tenjiku. Ah, esse nome todo mundo já ouviu falar. E eles falam que ele é da geração S,62. Mitsui fala que o ponto forte da Tenjiku não é só o Mochi, pois também os irmãos Haitani fazem parte da Tenjiku. E meio que esses irmãos Haitani também fazem parte da S62 e também conquistaram Roppongi. Enquanto o resto meio que foi apanhado pelo Madarame, que é o fantasma da nona geração da Black Dragons, o Destruindo. E também faz parte da geração S62. Resumindo, a Tenjiku seria formada por caras que vieram dessa geração S62 que normalmente não se uniriam. E mesmo que esses caras talvez sejam poderosos, o Mike não vai deixar isso parado e deixar eles baterem aí na sua gangue como eles quiserem. Então o Mike quer invadir Yokohama agora. Calma, Mike, assim você vai ser alvo de um tigre branco, de um Rashomon e de um gostoso enfaixado e outro baixinho gravitacional. E o pior que o Greg apoiou. Bom, todo mundo tá empolgado, exceto o Takemichi, que sabe que o Kizaki tá lá e sente que essa briga tá tomando a direção na qual o Kizaki quer. Bom, eles não podem parar um bando de garotos que querem só porrada. Então o Shifuyu fala pra ele confirmar seus instintos. Takemichi não entendeu e o Shifuyu: você é imbecil, hein? E o Takemichi: eu só perguntei. Bom, Takemichi sabe o que vai acontecer no futuro e sabe que ele jurou não voltar. Mas por que não voltar quando precisa? E o Mike já anuncia: toma! Vamos meter o pau na Tenjiku! Uhul! Shifuyu fala pro Takemichi falar com o Naoto para se descobrirem coisas. Então Takemichi vai correndo precisando saber tudo sobre isso e como vai acabar acontecendo. Tanto no agora quanto no depois. No que Kizaki tramará. E se pergunta se Kizaki Tetas também pode viajar no futuro. E ele não queria voltar para aquele futuro péssimo, mas ele não tem escolha. E aí fala que vai voltar sempre que puder mudar o futuro. Nisso já chega a Rina e ela vê: pô, tu tá brigando de novo? E o Takemichi em mente: sim, como exatamente eu prometi naquele dia, eu nunca vou desistir. E o Takemichi meio que fora do pensamento: ah, sabe como é que é? Eu nunca acabo vencendo. De volta para o futuro, ele conta ao Naoto tudo que ele descobriu no passado e tudo que ele pensou. E o Naoto: olha, se ele realmente pode voltar pro tempo, temos que matá-lo. E o pior é que dá pra entender o Naoto, porque porque o Kizaki matou sem mar. Naoto fala que se ele continua meio que alterando tudo, que sempre que o Takemichi volta pro passado é inútil. Então ele precisa ser morto no passado. E se isso for verdade, Takemichi tá andando em ciclos. Pra ele, Takemichi tá sempre se comprometendo em tudo. E o Naoto fala uma não é verdade pro Takemichi, que seria mais fácil matar o Takemichi do que o Kizaki do passado. E o Takemichi: tu é meu amigo ou é amigo da onça? E nisso, Naoto pergunta: qual seria o objetivo do Kizaki no passado? Pois o Kizaki de 12 anos atrás estava usando aquele Tenjiku para se tornar uma nova Toman. Mas a polícia nunca ouviu falar da Tenjiku. E o Kizaki estava morto. Então, por algum motivo, Kizaki fracassou. E nisso leva a possibilidade de que o Kizaki meio que algo aconteceu na qual o Kizaki não previu. E nisso, Takemichi vê a foto do Izana. E ele lembra que o Kakushi tá servindo ao Izana. Bom, e atualmente, né, que o Izana é chefe da Toman. E meio que o Naoto fala que ele também já foi
foi líder da Black Dragon. E o Takemichi desenhou, ele é líder do Tenjiku. Bom, o Takemichi explica mais uma vez que a Tenjiku é uma gangue, que feita pelos S62. E o Kisaki tava no meio dessa farofa. Então Naoto fala que se o Takemichi já viu o Izana, então vale a pena investigá-lo. Naoto vai verificar no banco de dados da polícia e também sobre a Tenjiku e fazer o mais rápido possível. E o Takemichi até lá vai investigar por conta própria. E o Naoto espera que eles possam acabar com isso, meio que de uma vez pra todas. E o Takemichi ia investigar, mas ele não sabe pra onde começar. E quando ele pensa na Black Dragons, ele tenta pensar o que o Inui e o Koko estão fazendo. Pois nem o Inupi nem o Koko estão na lista de mortos do Naoto. Então ele pensa que ele pode descobrir algo se encontrá-los. Mas o maluco nem sabe, faz ideia onde eles estejam. E nisso Takemichi vai pra igreja na qual o Michael teve a luta contra o Taiju. E pode ter se passado 12 anos, mas pro Takemichi foi ontem. E ele achou que depois dessa luta o futuro iria mudar pra melhor. E com todos os fatores, que é impedir que a Yosuha mata o Taiju, a Black Dragon está no comando do Takemichi e o Kisaki sendo expulso da Toman, ele achou que iria melhorar. Só que piorou. E ele se questiona: o que ele vai fazer? E assim como a Rasputin, meio que o Takemichi de alguma tiver cristão e meio que ele zingou. Pelo menos ele é bem mais educado que a própria Rasputin. E nisso alguém fala: olha, fala baixo e reze pra descansar em paz. Bom, o Takemichi vai rezar, mas ele percebe: peraí. E nisso meio que a pessoa fala: desde que ele morreu, eu rezo aqui todos os dias. Será que Hakai ainda é um Buda no céu? Amém. E era o Taiju Shiba. E ele tá com a aparência de pastor. Bom, o Taiju pelo menos reconheceu o Takemichi e fala: olha, todos morreram. Então, como vai lidando com isso, Hanagaki? E vem o Takemichi encontrou um sobrevivente que conhece o passado da Toman. Nisso, o Takemichi chama o Taiju pra ter uma conversa sobre Izana. Depois, o Takemichi já cresce o Naoto. E ele já ia meio que se apresentar, só que o Taiju, sem apresentação e bora pra frente, venham comigo. Bom, o Taiju não tá nem afim de cooperar com a polícia, mas por conta do Hakai, ele tá com ódio da Toman. Nisso ele vai trocando mais informações e ele fala: olha, aqui é o meu restaurante, pode pedir o que quiserem. Bom, o Takemichi conversa dizendo se o Taiju conhece a Tenjiku, já que o Izana meio que virou um líder de gangue lá. E o Taiju conhece, sendo uma gangue de Yokohama. E meio que não tem quase nada dela, meio que nos relatórios da polícia. E nisso o Takemichi pergunta como o Izana meio que foi pra tomar série da Black Dragons. E o Taiju: não é bem assim, você errou a ordem. Nisso ele pergunta ao Takemichi quem fundou a Black Dragon. O Takemichi meio que nem sabe quem era. E meio que o Taiju lança a bomba que o líder da primeira geração era Shinichiro Sano, o irmão mais velho do Mike. O Takemichi fica chocado e o Taiju fala que admite que a Black Dragons original era lendária e as gerações seguintes mantiveram isso. Isso até na 8ª geração, o Izana assumiu o controle, sendo antes do próprio Meki Taiju. E quando a Toman foi fundada, eles acabaram com a 9ª geração, na qual o Madarame meio que esteve lá. Bom, meio que Izana, meio que absolutamente meio que insano, meio que é 2 anos mais velho do que o próprio Taiju. É uma montanha. E aí também é da tal geração, adivinha? S62. 3 anos depois que o Izana saiu da Black Dragon, ele fundou a Tenjiku e lutou contra a Toman, sendo esse o incidente de Kanto, na qual o Kisaki falou que começa o incidente de Kanto. E isso tá aqui me querendo spoiler, quer saber que vencer. Bom, tá já até estranho, porque é o Takemichi que deveria saber. Mas como ele era da Toman, parece que ele não quer reconhecer. Então ele fala que foi uma luta longa que terminou num acordo bem inesperado. Ou seja, nenhum dos lados ganhou. No topo ficou o Manjiro Sano, o nosso Mike. O segundo no comando, o Kisaki Tetas. E o terceiro, o Izana Kurogawa. E aí as duas gangues se fudiram pra se tornar a pior gangue da história. É, de um dia de outro, o Kisaki conseguiu voltar pra Toman. Mas Takemichi conta uma coisa
justiça, pois o Kizaki meio que era pra estar morto. E meio que o Taiju morreu mesmo? Então, Naoto, eu devo responder essa pergunta? Bom, meio que o Naoto investigou o Izana Kurogawa e meio que ele tem muita influência na polícia. E achou provas de que registros foram alterados. Ou seja, esse Kurogawa é bem mais poderoso do que a gente pensava. Em outras palavras, ele forjou a morte do Kizaki. E como ele era um suspeito de vários crimes, ele deixou o cara fugir. E usaram um cadáver para meio que forjar a morte dele. Ou seja, o diabo estava vivo. A primeira pesquisa do Naoto foi insuficiente. E agora o Mike está morto. E o Kizaki fugiu do país. Então o líder atual da Toman é o Izana Kurogawa. Esse aí deveria ser o líder. Bom, o Taiju nem sabe, mas ele sabe que o Mike confiava muito nele. Até mesmo no próprio Graken. E o Takemi se questiona quem é esse Mac favorecido. E nisso chega um dos favoritos dos fãs, Coco, que vê que os seus dois chefes estão numa conversa privada. E quem também tava lá é o Inupi. Bom, Taiju tava bravo, por que eles trouxeram os capanguinhas que tá tomando? E meio que eles vieram levá-los, pois são ordens do Kurogawa. E souberam que tinha um policial meio que xeretando por aí. Daí seguiu ele e meio que cortou seus chefes. E o Inupi fala que como eles queriam saber sobre o Izana Kurogawa, agora são inimigos da Toman. Então o Taiji volta pro seu modo selvagem e fala: acho que podem me enfrentar? Você é só um palhaço que meio que gosta da Blood Dragons e você só é o cara que financia as contas do Okuro. E pergunta se o Izana atendeu suas expectativas para o Inui. E o Kukunoi sabe, mas que ele tava com os bolsinhos cheios de dinheiro. E ele fala pra eles se colocarem no lugar deles. Bom, Taiju fala pro Takemichi sair pelos fundos e fala pro Naoto revelar tudo sobre a morte do Hakai. E ele não sabe como ele chegou perto tanto do Mike, mas sabe que o Izana tá com um pontinho meio que nesse plano aí. E pede pros dois vingarem a morte do irmão dele. E nisso, Takemichi agradece o Taiju. E ele: isso resolve minha dívida com você. E, gente, eu até achei legal, meio que a participação do Taiju. Se na primeira parte dessa temporada a gente começou odiando, aqui a gente já começa amando. E é aí que o Taiju volta a ser aquela máquina de combate que ele era há 12 anos atrás. E dessa vez com roupinha de pastor. Takemichi e Naoto conseguem fugirem. E o Takemichi se pergunta se o Inupi e o Coco vão mostrar mais do Izana. Bom, o Takemichi quer voltar porque ele sabe que os dois devem saber mais. Enquanto o Takemichi já ia voltar, alguém meio que aponta uma arma pra cara do Takemichi. E era o maldito do Kizaki. E Takemichi ia levar um tiro, mas Naoto pula pra cima do Takemichi, levando o tiro no lugar dele. Naoto começa a sangrar, Takemichi se desespera. Naoto pede pro Takemichi sair correndo. E aí chega alguém que fala: olha, sou eu que tinha que matar o Naoto. E era o Izana. E meio que ele olha pro Takemichi e pro Naoto e fala: vocês mataram o meu Mike. E o Takemichi percebeu o verbo meu quando ele sofreu o Mike. Aí chega o Kakucho e já pede pro cara matar o Takemichi. E o Kakuchi, sem pensar duas vezes, ia matar o Takemichi. Mesmo quando o Takemichi chama ele de Kakuchan, a sua vida já é dedicada a ele. Ao Izana Kurogawa. E o Takemichi leva um tiro. E os três vão embora. Bom, o Takemichi pede desculpas ao Naoto. E o Naoto fala que quando ele soube que o Takemichi tinha crescido, pelo menos, ele se desesperou. Ele pensou: devo confiar nesse otário? O que me moviu nesse otário? Sempre foi um mistério pra ele. Mas, depois de ver ele fracassar tantas vezes, ele pensou o seguinte: um herói de verdade é desse jeito. Takemichi sempre fracassou, mas nunca desistiu. E ele fala que ele tem orgulho do nosso Takemichi. E nisso eles decidem dar um último aperto de mão. E o Naoto fala: a morte me assusta de verdade, não é mesmo? E os dois dão o último aperto e o episódio se encerra com Takemichi garantido que não vai desistir. E vocês vão percebendo que o meu quarto fica cada vez mais escuro quando o episódio fica tenso.
que também eles botaram muito spoiler. Eu acho que esse foi o gritinho do pé dessa opening dessa end, dessa segunda parte. Colocaram spoiler demais meio que sobre o arco da Tenjiku. Mas assim, a música também da Oria com uma voz meio que mais suave, mas com o heavy metal no meio. O que define Tokyo Revenge. Bom, eu achei esse episódio muito bom, mas focado meio que no futuro em si. Amei meio que a participação do Taijin nele. E esse episódio foi meio tenso até o final. Vamos ver como o Takemichi vai conseguir, agora que ele não pode mais viajar no tempo. Bom, gente, esse foi o segundo episódio da terceira temporada de Tokyo Revenge. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Como eu tô busy, fui.